Oi gente, tudo bem? Eu sou Liana Ribeiro, da página Modelagem e Costura no Facebook e aqui do canal Liana Ribeiro Modelagem aqui no YouTube. Muito obrigada aí por todo o apoio que vocês têm me dado ao meu canal novo. Bem, o vídeo de hoje é um vídeo do meu curso oficial Liana Ribeiro Modelagem, que por enquanto está gratuito no YouTube, tá? Então corre lá e faz as aulas, aproveita que está gratuito. Mas ela também é um vídeo fura-fila, também é uma aula fura-fila, porque essa aula eu pretendia fazer mais para frente, mas já tive vários pedidos, então eu decidi antecipar essa aula, tá? O pedido é que eu ensinasse a usar as golas que vem no kit, né? Quem tem o kit essencial adulto da Supermoldes Exato sabe que lá vem vários modelinhos de golas. E aí eu decidi fazer aos poucos, né, os vídeos de cada uma delas. E a de hoje vai ser uma que assim é mais pedida, né, que é esse aqui de gola italiana. Então, com esse gabarito de gola italiana, você pode fazer a gola smoking, aqui arredondada, que é a que eu uso sempre para mim. Eu gosto mais dessa arredondada, sabe? Aí tem a italiana inteira, que normalmente é nos vestidos, nas blusas, você vai ver a italiana inteira. E eu vou ensinar também a fazer esse recorte aqui, que é muito usado para blazers, tá? E aí, como é muito fácil usar isso aqui, parece complicado, mas é muito fácil, então eu vou acrescentar outras informações também nesse vídeo, tá? Eu já fiz uma peça piloto aqui com esse gabarito e encaixou perfeitamente. Então, eu não vou precisar fazer adaptação nenhuma, tipo, faz assim, se acontecer isso, faz assim. Não, gente, encaixou como uma luva. Então, eu não vou fazer modificação nenhuma. Daqui para frente, não, modelagem livre para gola italiana nunca mais. É só com esse aqui que eu vou fazer daqui para frente. Bom, então além, né, de como ensinar a fazer, a usar essa régua aqui da gola, eu também vou ensinar a fazer o recorte princesa, quase que não sai, o recorte princesa usando esse gabarito da Supermoldes Exato. Eu já ensinei, né, recorte princesa aqui no canal, mas foi de uma outra maneira, né, com outro método. Então agora a gente vai fazer o recorte princesa usando mesmo o material da Supermoldes Exato. Vou ensinar também a usar essa manga inteiriça de blazer, caso você vá fazer um blazer, né? Se você for fazer um vestido, uma blusa comum, você vai usar a manga comum. Mas se você for fazer o blazer, essa curvatura dessa manga é mais apropriada, então vocês vão ver também que não tem mistério usar essa manga aqui, tá? Para o blazer, como se fosse para blazer. Então, para essa aula você vai precisar desse gabarito inteiro, né? E aí nesse gabarito, dessa vez eu vou já usar esse traspasse que tem aqui, tá vendo? Aqui tem um traspasse, eu nunca usei até hoje aqui no curso, então hoje eu vou usar esse traspasse. Você vai precisar da régua de decotes e cavas, né? Aí tem que ver se é o feminino, porque tem o masculino também. A tal manga de blazer ou a manga comum, você que sabe, você que vai decidir. Já ensinei a usar a manga comum aqui. E esse gabarito da gola italiana. Então, primeiro de tudo, o que você precisa pensar na hora de fazer essa modelagem? Se você vai fazer um casaqueto, né? Não vestido e blusa, né? Que vestido e blusa também pode ter essa gola. Mas assim, se você vai fazer um casaqueto, você vai fazer um blazer, você vai fazer um sobretudo, ou seja, roupas que pedem outra por dentro, o que eu recomendo na hora de escolher o seu manequim aqui?
que você escolha um tamanho maior, tá? Para vestido e blusa, não. Tá? Para vestido e blusa, você vai usar, pega o seu busto, divide por 2 e encontra o seu manequim aqui, tá? Mas se você vai fazer o casaqueto, o blazer ou sobretudo, que você vai usar roupas por dentro e às vezes até grossas, dependendo do frio, aí o ideal é você subir um manequim. Então, por exemplo, o meu busto, né, é 86, dividido por 2 dá 43. 43 não tem aqui nesse gabarito, então eu vou subir para o 44, né? Eu subo para o 44. E eu já expliquei tudo isso aqui no canal também, né? Essas questões de subir para achar o seu manequim. Então, eu subo para o 44. Só que o 44 é tamanho para isso aqui, ó. Olha como é que ele fica, tá vendo? Acompanhando o meu corpo, praticamente. Tem uma folguinha de nada aqui, né? Tem uma folguinha de nada aqui, mas ele é para um tubinho, não para um casaco, não para um blazer. Então, eu vou fazer, ao invés de fazer no 44, eu vou subir para o 46. Tá? Eu vou fazer no 46. Então, vocês vão... Essa é a primeira dica aqui desse vídeo, né? Vai fazer roupas que usa por cima de outra, faça um manequim acima. Então, eu, em vez de fazer no 44, eu vou fazer no 46. E aí, tipo, casaqueto, né, sobretudo, normalmente não tem ombreira. Mas se você estiver fazendo um blazer, você vai colocar uma ombreira, provavelmente, né? Vai colocar uma ombreira. Então, aí também vai entrar nessa aula a explicação da ombreira, tá? Então, é importante, gente, que vocês fiquem no vídeo até o final. Às vezes os meus vídeos são longos, mas não tem blá blá blá, tá? Não tem blá blá blá, é conteúdo do começo ao fim. Então, vocês vão até o final, que vocês vão ter dicas até o final, tá bom? Então, eu vou mexer na câmera para a gente já começar a nossa modelagem. Vamos lá. Bom, então, como eu falei, eu vou usar esse transpasse que o gabarito me dá e eu tenho que levar em consideração que eu vou precisar de um pouco de espaço para cá para fazer o desenho da gola italiana, tá? Então, eu não posso grudar muito o meu gabarito na borda do meu papel, tá? Eu preciso ter um espaço para modelar. Como eu vou usar essa margem mesmo do gabarito, eu não vou fazer a minha linha de apoio, tá? Eu vou usar mesmo aqui a do gabarito. Então, vou traçar aqui o centro do gabarito. E como eu falei, eu vou fazer um manequim maior que o meu. Então, a minha escala aqui, meu busto dividido por 2 é 44. Eu vou fazer, então, no 46. Eu vou subir um. Então, 46 no decote. Vou fazer isso aqui bem rapidinho, tá? Porque eu já ensinei isso aqui no canal, né? 46 na cava. Vou marcar o 46 aqui do busto. E aí, cheguei na cintura. A cintura, se você estiver fazendo roupa pronta para vender, é só fazer no 46 mesmo. Marca 46 e costura a roupa depois. Mas como eu vou fazer sob medida para mim, eu vou marcar o 46 aqui, que é o padrão. E vou marcar a minha cintura, a minha escala de cintura aqui nesse gabarito é 38. Mas, como eu tô falando, eu tô fazendo sempre um tamanho a mais, né? Então, eu vou marcar aqui o tamanho 40 para mim. Eu vou usar essa sugestão aqui, que é o comprimento de blusa, sugestão de comprimento de blusa. E no quadril eu vou marcar o meu quadril. O meu quadril normalmente é 40 aqui nesse gabarito. Então, eu vou fazer no 42, né? Vou fazer no 42 para ficar um tamanho maior que o meu, tá bom? Então, você vê se já marcou tudo, se não esqueceu de nada. Ah, eu vou marcar a linha central aqui também, da frente, para eu saber exatamente onde é que é o meu transpasse.
Então, olhando tudo, já tirei. Aí você pergunta, Liana, como é que você sabe que aqui a sua cintura é menor, que o seu quadril é menor do que a escala do busto? Porque eu já preparei, eu já estudei esse gabarito todo e preparei essa tabela. Então, se você quiser essa tabela, é só acessar a descrição do vídeo, tá? Esse aqui eu também já falei sobre isso aqui no canal. Então, eu vou fazer o seguinte, como eu fiz a alteração na cintura, já vou traçar as retas. As retas eu prefiro fazer com a régua transparente, mas você pode fazer com o próprio gabarito, tá bom? Então, eu vou marcar aqui o meu padrão de cintura. Só que eu vou jogar a minha medida aqui nela, ó. Aqui que é a minha medida real. Estão conseguindo ver? Aqui é a minha medida real. E aqui na barra, eu vou colocar essa minha medida do meu quadril. Aqui. Aqui é só uma sujeirinha do papel. Então, ó, joguei aqui para sugestão de comprimento a minha largura de quadril. Então, agora que eu já fiz as adaptações sob medida para mim, vou fazer a lateral usando a lateral aqui do gabarito grande. Então, venho na minha cintura nova e aqui na cava, fecha a lateral. Essa curva eu sempre falo que é muito bonitinha. Cintura, tamanho do meu quadril. E vou, traço aqui a minha lateral, tá? Então, é uma lateral bem bonita, com arredondamento bem bonito. Agora, para cava e decote, a gente vai usar a régua de curvas, né? De cavas e decotes. Eu tenho aqui decote frente, eu tô usando 46, então eu vou botar o 46 aqui e encaixar nessa minha bolinha. Na cava, a mesma coisa. Cava frente, tá escrito aqui. Vou botar o 46 no topo aqui do ombro e encostar com a bolinha da cava. E aí eu traço o meu desenho da minha cava. Então aqui a gente já tem a base pronta. O centro frente é aqui. E esse aqui é o transpasse, né? Perfeito. Já tô com tudo pronto, a base já tá pronta. Agora eu vou começar a fazer as alterações. Bom, a primeira alteração que eu vou fazer, porque é pra mim, eu vou aumentar o tamanho desse ombro aqui, tá bom? Porque o padrão aqui do 46, da escala 46, o ombro é 12, tá? Só que o meu é 13, então eu tenho que crescer aqui 1 centímetro aqui do meu ombro, tá? Mas se você estiver fazendo a roupa pronta para vender, não precisa fazer isso. Aí, como eu falei, se você estiver fazendo um blazer, você vai colocar ombreira, não é mesmo? Então, aí você tem que acrescentar a altura da ombreira aqui, tá? Porque é um volume além do nosso corpo. Então, vamos dizer que você põe aí uma ombreira bem fininha, que tenha só 1 centímetro de altura. Aí você vai acrescentar aqui esse 1 centímetro e vai retraçar esse ombro. Tá? Isso porque você vai colocar ombreira. Se não for colocar ombreira, não vai fazer isso, tá bom? É que eu tô já dando informações a mais aí para vocês. Como eu vou colocar manga, eu vou descer aqui 2,5 na cava e vou retraçar essa minha cava, né? Tentando seguir o original. Então, tem aqui o original, só que agora eu tenho que fazer esse esqueminha aqui, ó. Descer
e encaixar aqui no final. Então, o mais próximo possível ao original, a gente retraça essa cava. Tá? Então, eu tenho aqui, essa aqui não existe, né? Esse aqui não existe mais, e aqui eu tive que avançar. Então, aqui já está resolvida a questão da cava. Vamos então agora para o desenho da gola smoking. Bom, então eu tô aqui com a reguinha, né, da gola smoking. Como que a gente vai encaixar ela aqui nesse modelo? Nós vamos pegar essa quina aqui de dentro, porque isso aqui é como se fosse o ombro, tá, gente? Esse pedaço aqui é o ombro. Então aqui é como se fosse o decote. Então eu vou botar esse cantinho aqui no decote. Botei, tá aqui. Esse final da gola, você simplesmente encaixa com o final do traspasso. Então, ó, aqui é no decote, aqui é no traspasso. E aí você vai fazer o desenho. Eu venho até o meu manequim aqui tá do 44 ao 48, então é o meu, que o meu eu tô fazendo no 46. E desce aqui essa lateral da gola. Aqui do outro lado, você vai marcar o mesmo tamanho. Você vai marcar aqui o mesmo tamanho. Como eu vou fazer a smoking, que é menor, tá vendo? Eu vou marcar aqui onde começa a smoking. Eu vou marcar aqui essa quina, porque a smoking tá passando por aqui. Aqui é o finalzinho da smoking e eu já posso descer essa curvatura aqui final. Então, com tudo marcado, eu tiro e aí vou traçar. Eu vou traçar aqui, vou respeitar essa inclinação da gola italiana, como se eu fosse fazer a gola italiana, mas eu vou fazer uma curvatura aqui para a gola smoking. E aí eu posso usar essa curvatura aqui de dentro, ó. Eu posso ir encaixando de um jeito que ela fique bonita. Ó, aqui encaixou os 3 pontos certinho, ó. Aí daí depois daqui eu posso dar mais uma arredondadinha. E eu tenho aqui, que formou um biquinho, a gente tira. E aqui formou a minha gola smoking. Tá vendo como é que é simples? Então, já tá terminada a gola smoking. É só isso, exatamente isso. Depois eu vou mostrar como recorta e aí vocês vão entender bem como é que ela vai ficar aqui. Agora eu prometi o recorte princesa com esse material que eu ainda não tinha feito, né? Então eu vou fazer aqui uma linha em esquadro com aquela marcação do busto. Aqui para baixo da cintura eu costumo botar 12 centímetros. Também já expliquei aqui no canal. Essa largura de cintura já tem 2 centímetros para pence, tá? Já tá incluído. Então não precisa acrescentar. Ela já tem essa margem de 2 centímetros. Então vou botar 1 centímetro aqui de cada lado. E vou fechar minha pence até o ápice. Pronto. Agora eu vou achar a metade aqui da minha cava, né? E aí eu vou medir aqui com a fita em pé, quanto é que tem a minha cava. Mexi bastante na cava, né? Então a gente tem que com certeza medir, até para escolher depois a manga. Então vou medir aqui a minha cava com a fita em pé, porque é uma curva. Eu vou incluir o tamanho da ombreira. Então aqui deu 24, já vou anotar aqui para não esquecer. 24, então vou pegar a metade, que é 12. Tá aqui a metade.
da minha cava e vou traçar a curva do recorte princesa. Só que o que eu vou fazer nesse recorte princesa? Eu vou desenhar uma pence aqui, tá? Por questão do busto, né? Então, como que você calcula o tamanho ideal da sua pence de busto? Você vai pegar a medida do seu tórax, dividir por 2, pegar a medida do busto e dividir por 2. Aí você diminui o busto pelo tórax, eu já expliquei isso aqui no canal também. No meu caso, essa diferença de busto para tórax dá 2 centímetros. Então, eu vou fazer isso aqui, eu vou tirar esses 2 centímetros aqui na minha cava. Ah, Liana, você só vai tirar? Só vou tirar, porque primeiro eu já subi aqui para a questão da ombreira. Eu já desci 2,5 aqui por causa da manga. Então, essa curvatura aqui, essa pence daqui, eu não vou repor, tá? Eu vou deixar ela assim mesmo. E aí, a gente faz uma leve curva. Eu não gosto de curva intensa aqui no recorte princesa, tá? Vou aproveitar essa curva aqui que é bem leve. Então, peguei de um lado, agora eu vou pegar aqui do outro lado e vou fazer uma redução aqui na minha cava. Eu vou diminuir aqui um pouquinho, tirar um excesso de tecido aqui da cava. Então pronto, já tô com o meu recorte princesa feito aqui, usando a própria base, né, do gabarito da Moldes Exato, tá bom? Então eu terminei aqui, vamos fazer o recorte para vocês entenderem bem. E aí a gente dá uma dica aí também sobre o tecido, tá? Então é isso que a gente vai fazer agora. Bom, então vamos lá para o recorte. Eu ampliei aqui a linha da pence até a barra para poder fazer o recorte, tá? Então, vou recortar essa parte do centro-frente. Então, vem aqui, contorno a pence, não corto no meio, tá? Eu contorno a pence. Não deixo o bico na virada e continuo aqui contornando a pence. Aqui eu vou cortar no centro. E vou começar a seguir a linha da gola smoking. Aí eu pego aqui a descida, aqui da golinha, corto aqui em direção ao ombro. Essa parte extra aqui para cima do molde é que vai ficar no decote das costas, tá? E aí eu corto aqui o ombro já com a alteração que eu fiz. E aí aqui é a minha cava. Pronto. Como eu fiz bastante alteração na cava, a gente tem que ver se a cava vai bater, né? Vai bater direitinho. Então, aqui a emenda. Ah, eu tenho que tirar, deixa eu cortar isso aqui logo para a gente poder ter a noção real. Vou tirar aqui a pence. Minha pence aqui sumiu. Vou arredondar, não pode deixar bico, né?
Mas assim, às vezes no molde fica um bico que na margem de costura, quando a gente desenha, já tira, né? Como aqui já tem margem de costura, aí muitas vezes o bico a gente tem que tirar na modelagem mesmo, mas aqui a gente vai ter que acrescentar margem de costura. Então, tô tirando aquele excesso da minha cava. Pronto. Tirei a pence do busto e aquele excesso da minha cava, da correção da minha cava. Aí agora sim, vamos casar aqui, porque a gente tem que fazer a conferência do molde, visto que eu mexi bastante na minha cava, né? Aí olha aqui, olha, o degrau que deu. Tá dando para ver aqui o degrau? Então nós vamos consertar esse degrau aqui. A gente marca aonde que tá, e aí a gente vai nivelar de novo essa cava. Eu, para ser assim, bem sincera, prefiro ir fazendo à mão do que com a régua. Aí quando eu vejo, ficou bonito, ficou harmônico, aí eu corto, tá? Mas você pode botar a régua de novo aqui e fazer esse conserto. Então, vou tirar esse biquinho aqui que se formou. E vamos fazer o teste para ver se tá harmônico aqui a minha cava. Aqui dá para tirar um pouquinho também, aqui formou uma barriguinha, tá vendo? Aí a gente acerta para ficar bem bonito. Pronto. Agora vai ficar perfeitinho. Olha lá. A cava certinha aqui, bem feita. E aí depois a gente vai juntar aqui e juntar aqui, né? Vai ficar muito legal. Deixa eu cortar essa lateral. Então, agora vamos fazer as nomeações aqui no molde. Isso aqui é óbvio que é o centro-frente, né? Porque tem a gola, não tem como você errar. Mas isso aqui, confundir isso aqui com a lateral das costas é muito fácil. Então, vou botar aqui que é lateral frente, para eu não me confundir. Vamos medir quanto que ficou a nossa cava agora. Isso é importante para a escolha da manga, tá bom? Saber que tamanho que ficou a cava. Então, eu vou medir aqui, deu 12 até ali. Agora deu 22,5. Então, agora não é mais 24, agora é 22,5 de cava que eu tenho, tá bom? Então, é importante a gente anotar, fazer essa anotação. Agora, margem de costura. Tem margem de costura em todo esse desenho aqui, tá bom? Em todo o desenho por fora tem margem de costura. Mas aqui eu não recortei? Aqui eu recortei. Então, não tem mais margem de costura aqui. Então, eu tenho que informar que aqui tem que ter mais 1 centímetro. Tem que ter mais 1 centímetro aqui para fazer a costura. Toda vez que você recorta o gabarito, tem que botar margem de costura. Agora, para tecido, essa parte aqui, você tem que cortar 2 pares dela. 2 pares, ou 4 vezes tecido, como alguns professores gostam de falar. 2 pares do tecido principal, tá? Essa parte aqui, você vai cortar 1 par ou 2 vezes no tecido principal. Se você for colocar forro, aí é mais 1 par no tecido do forro, tá? Agora, independente, vai botar forro ou não vai, aqui você tem que ter 2 pares ou 4 vezes o tecido, tá bom?
Se for botar forro, esse aqui é um par do tecido principal e um par do tecido do forro. Então, deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisa. Não, acho que eu falei tudo. Então, tá. Ah, aqui eu não acrescentei bainha, tá? Esqueci de acrescentar a bainha aqui. Então, se eu botar isso aqui no tecido, eu vou ter que acrescentar a bainha aqui embaixo, que eu esqueci. Então, terminamos a parte aí da gola smoking com o recorte princesa, né? E todas as explicações aí de margem de costura. Então, vamos partir agora para a gola italiana. Bom, então já tô com a base feita aqui, né? Não vou me preocupar com as alterações aqui de cava, de recorte princesa, de pence, porque já fiz, né? Já fiz lá na hora da gola smoke. Então aqui eu vou ensinar só mesmo a italiana. Então é o mesmo procedimento, tá bom? Aqui, isso aqui é como se fosse o ombro e aqui é o cantinho do decote. Então você vai colocar aqui. Já fiz até a alteração já da ombreira. Então eu coloco esse cantinho, essa quina aqui no decote, né? A união do decote com o ombro. A parte de fora você encaixa aqui com transpasse. Na posição certinha é só desenhar. O meu é o 46, então eu vou até essa parte aqui que é 44 a 48, marco ela aqui do outro lado também e já posso fazer aqui o meu desenho. Só acompanhar aqui o gabarito. E aí você vem e fecha aqui a sua gola. Aqui tá pronta. É só isso, gente. Não tem mistério nenhum. Ela assim inteira, ela inteira é a italiana mais apropriada para vestido e blusa. E aí, para blazer, tem a sugestão aqui do recorte. Eu vou encaixar aqui, ó. Então, o recorte, como vocês podem ver, ele vem aqui embaixo, mas ele tá vendo que ele adianta para dentro aqui e adianta para cá. Então, o que que significa isso? Significa que a gente vai fazer a linha, o contorno, mas tem que acrescentar margem de costura, tá? Então, isso que eu vou fazer aqui do ombro. Deixa eu arrumar uma curvinha bonita, ó. Do ombro até o bico, eu vou fazer essa curva. Tá? E aí, essa curva você pode fazer em vários formatos, tá bom? Porque aí é questão de interpretação de modelo. E aí a gente vai ver a questão de como fazer essa costura aqui, essa margem de costura. Tem que acrescentar margem. Então eu vou recortar para mostrar para vocês na prática aí o que vocês têm que fazer. Ó, então eu vou recortar, vou simular aqui como se fosse um recorte princesa, tá bom? Vou só simular aqui para poder fazer o recorte da gola. Faz de conta que eu tenho aqui um recorte princesa. Indo aqui, tá? Tá totalmente no olho, viu, gente? Não façam isso não, isso aqui é só para eu poder mostrar esse recorte aqui do centro-frente. Então, você vai vir normalmente e vai começar a recortar a sua gola. Centro-frente, gola. Aí eu venho aqui para a curvatura, ó. Aí agora eu vou cortar aqui nesse desenho que a gente fez. Antes de você recortar, você faz uma marca aqui, ó. Faz uma marca que é aqui que vai a sua gola, tá? Que aí depois fica bem fácil de você saber aonde que você tem que acrescentar a margem. Até na hora da costura é bom fazer esse pique também. E aí eu vou subir
E eu vou cortar esse meu pedacinho. Deixa eu fazer um pique aqui também. Uma marquinha aqui, ó. Onde é o meu ombro. Então, eu tenho aqui a parte da minha gola italiana e tenho o recorte de cima. Então, o que a gente tem que fazer? Acrescentar a margem de costura. Você pode acrescentar a margem de costura direto no tecido, mas eu sinceramente não gosto muito não, tá? Eu prefiro acrescentar no papel. Então, você pode colar um papel embaixo, tá? Você pode copiar do jeito que eu tô fazendo. Como você vai fazer isso, fica a seu critério. Eu vou copiar porque eu acho que fica mais rápido. Aí eu marco aqui esse pique. Aqui é reto, eu vou fazer com a régua. Cadê minha régua? Aqui eu vou fazer com a régua. E desse pique para a ponta, eu tenho que acrescentar 1 centímetro de margem de costura. Daqui para lá. Eu tenho que fazer um dente aqui. É como se fosse um dente, né? Aqui vai ter a margem de costura, tá bom? Só que o ideal é você seguir aqui a inclinação do ombro. Seguir aqui a inclinação do ombro. E aqui seguir essa inclinação da gola. E aqui você tem a costura. Por que eu ponho a costura só aqui? Porque aqui eu não vou costurar eu vou costurar com o decote e não com a gola. E aí, se eu não faço isso, esse dente aqui para costurar esse pedaço, a minha gola vai ficar 2 centímetros mais curta. E aí vai dar defeito no decote das costas. Então, se você for recortar, tem que deixar essa margenzinha de costura aqui. E aí, agora sim, eu vou ter a minha golinha definitiva, já com com todas as margens de costura. Todos os lados já vai ter a margem. Então, essa parte eu preciso ter 2 pares do tecido principal, ou 4 vezes o tecido principal, tá bom? Então, aqui já tá feito. Agora, nessa parte aqui, que é maior, eu vou preferir mesmo acrescentar, colar um papel aqui, tá? Então, deixa eu cortar aqui a minha cava. Cortar aqui o meu ombro. E do ombro até esse pique que eu fiz, eu vou acrescentar 1 centímetro de margem. Então, eu vou colar um papel, qualquer papel serve, tá? Eu vou colar aqui pra gente acrescentar a margem de 1 centímetro. Ou então, eu vou colar aqui o meu molde com a fita crepe. Eu consigo ver bem aqui a minha marcação, tá? Não sei se no vídeo tá dando pra ver, mas eu tô vendo aqui direitinho. E aí, do ombro, até aquele pique que eu dei, eu tenho que subir 1 centímetro.
Eu já vou botar aqui que eu já tenho a costura. Então, deixa eu cortar esse bico, vai ficar um bico mesmo aqui, um dente, ó, de margem de costura. Pronto. Então, aqui, ó, eu tenho aqui a margem de costura, um biquinho, que aí quando eu estiver com a minha gola, isso aqui vai costurar aqui, tá vendo? Isso aqui vai costurar aqui e a gola vai ficar do mesmo tamanho, do tamanho certinho que tá lá no gabarito. Porque se você não põe esse extra de margem de costura aqui, ela ia ficar bem menor. Ia ficar 2 centímetros menor. Assim, ela vai ficar exatamente do mesmo tamanho do gabarito. Depois você pode até pegar o gabarito e ver se não vai estar do mesmo tamanho. Porque é importantíssimo que isso aqui esteja do mesmo tamanho. Se eu entro, ó, eu diminuo aqui. Se eu diminuo aqui, não vai caber no decote das costas. Então, por isso, frisando bem o porquê, né, que eu deixo uma margem de costura só nessa parte aqui que vai ser costurada mesmo. Porque aqui eu já vou encaixar com o ombro, já vou usar a margem de costura do ombro, né? E aqui também. Essa parte aqui também já vai ser com a mesma margem de costura da gola. Só isso aqui que é um recorte extra, então tem que acrescentar margem de costura aqui. Então, gente, bom, então vamos fazer as costas e eu vou dar alguns detalhezinhos interessantes, por isso que é bom vocês assistirem. Eu vou fazer a linha de apoio, tá? Eu vou fazer a linha de apoio para fazer o meu molde das costas. Depois vocês vão entender por quê. Ah, desculpa que eu bati a régua no tripé. Então, vou botar aqui a linha das costas nessa linha de apoio. Depois que está nivelado, você tem certeza, você marca todo o seu manequim. Eu estou fazendo no 46, vou fazer tudo que é linha tracejada do 46. Eu esqueci de furar. Ah, mas aqui tá errado, eu tô fazendo no 48, peraí. 46, tá certo. Ah, é aqui, 46 na cava, 46 na cintura por padrão. E aí eu vou marcar a minha, que eu tô marcando 40. E aí eu venho, vou traçar aqui a sugestão de comprimento de blusa e vou marcar aqui o 42 no meu quadril. Tá? Então, vamos traçar as retas. Tem a reta do ombro, né? Que eu fiz a alteração lá na frente. Então, a mesma alteração que eu faço na frente, eu tenho que fazer nas costas. Isso é para sob medida, ok? Senão você faz do tamanho do gabarito mesmo. Vou subir aquele 1 centímetro da ombreira, tá? Tem que respeitar isso. Se botou na frente, tem que pôr nas costas. Deixa eu fazer logo a linha da cintura. Vou passar a minha medida para a linha da cintura. Aqui tá do mesmo tamanho, não precisa mexer. Vou jogar a minha medida do meu quadril aqui para a barra e vou traçar aqui a minha lateral. Cintura nova com a bolinha da cava. Cintura nova com a largura aqui do quadril. Decote
e cava, decote costas, vou pôr aqui o 44 ao 56, um tamanho só, traço meu decote das costas, cava costas, vou botar o 42, 44, 46 no meu ombro original, tá? Depois eu amplio para ombreira. Então tá aqui, meu tamanho original. Aí eu cresço aqui para pegar essa parte da ombreira. O primeiro detalhe das costas, importantíssimo. Não pode mexer no decote das costas, tá? Em hipótese alguma. Se você mexer no decote das costas, não vai casar o gabarito da gola italiana, tá bom? Então aqui, ó, não pode mexer nada, tá? Deixa quietinho assim que a gola vai encaixar perfeitamente. Outro detalhe para as costas, tá? Vocês percebam que a linha da cintura não tá indo até a minha linha de apoio. Ela tá vindo aqui, ó, tá vendo a diferença? Dá pra ver no vídeo? Ó, a diferença. O que é isso? Isso é o que a gente chama de entrada do cambrê. Então é para ter uma entradinha nas costas, nessa entrada da cintura, no centro-costas, né? O que muita gente chama de lordose, né? Mas na modelagem a gente chama de cambrê, tá? Então a gente vem aqui, entra aqui no cambrê e sai aqui na lateral. Então, se você respeitar essa entrada que já tem aqui no gabarito, você precisa colocar costura no centro, tá? E aí, se você for colocar costura no centro, tem que acrescentar a margem de costura aqui no centro, porque não tem, tá bom? Agora, lembrando que a gente imagina que aqui tem um recorte princesa, não é? Que a gente fez na frente. Se a gente quiser fazer nas costas também, aí a gente já vai ter essa costura aqui do recorte princesa. No outro lado da frente vai ter o recorte. Então, você já vai ter 2 recortes nas costas. Se você quiser respeitar essa entrada do cambrê, você vai ter que fazer a entrada aqui também e costurar. Vai ter que pôr a margem de costura, 1 centímetro de margem de costura e costurar. Ah, não quero, Liana, porque já tem um recorte aqui, já vai ter um recorte do outro lado. Eu não quero um terceiro recorte no meio. Então, você vai respeitar essa linha de apoio que a gente faz e vai colocar isso aqui na dobra do tecido, tá bom? Então, para botar na dobra do tecido, você tem que usar a linha de apoio, que é reta, tá no fio. Não se importa de botar mais uma costura no centro das costas, aí o legal é respeitar essa entradinha que fica muito bonito nas costas. Respeita essa entradinha, acrescenta 1 centímetro de margem de costura e põe mais uma costura no centro das costas, tá? Com respeito ao recorte princesa, aqui eu não tiro nada, porque não tem volume de busto aqui, então simplesmente recorto aqui e faço alguma medida aqui, que você, algum degrauzinho que dê, vai dar bem menos do que na frente, mas se der algum degrauzinho você recorta também, tá? Então, aí já tá a dica das costas, né? Não pode mudar o decote, se for botar na dobra, tem que usar a linha de apoio. Se quiser um recorte, pode aproveitar essa entrada, né? Essa entradinha aqui faz isso, ó. Entra aqui. Faz esse recortezinho. Aí isso aqui não existe mais. Mas lembrando que vai ter que botar mais 1 centímetro aqui de costura, ok? Então, a parte das costas está terminada. Então, a última parte agora do vídeo é com relação à manga.
Bom, então agora eu vou dar uma pincelada aqui em como usar esse gabarito da manga de blazer, tá? Lembrando que a manga de blazer tem um embebimento bem grande, então normalmente a sua manga vai ficar bem maior do que a sua cava e você vai ter que fazer o franzido para fazer o embebimento. Mas para blazer isso é importante. Mesmo assim, mesmo sabendo que a manga de blazer tem que ter um embebimento bem grande, eu ainda prefiro fazer a manga num gabarito menor, tá? Se você está fazendo roupa pronta para vender, você não vai se preocupar com isso, né? Fez lá o corpo no 46, faz a manga no 46 também. Mas quando você está fazendo sob medida, ainda mais no meu caso, que variei tanto lá na cava, né? Então eu tenho que contar lá, medir a minha cava e ver qual a manga que aqui se aproxima mais, tá? Então eu vou, em vez de fazer no 46, 44, que é o mesmo tamanho para os dois manequins, 46 e 44, tá? Mas ao invés de fazer neles, eu vou fazer no 42, para o embebimento ficar um pouco menor. Mesmo assim, ainda vai ficar um bom embebimento, viu? Ainda vai ficar grandinho. Então, eu coloco aqui a minha manga, o fio seguindo esse fio, essa linha de apoio que eu fiz. Aí eu venho aqui no 42 e marco as bolinhas aqui do 42. 42, aí vem aqui, ó. Esqueci de furar esses aqui. Ó, 42 aqui, aqui no biquinho, aqui na base. Traça essa base aqui como guia, até para ter um esquadro aqui, até o 42. Aí venho aqui, ó, 42, 42, 42, 42 e cheguei aqui no topo do 42, tá? Então fiz todas as minhas marcaçõezinhas. Então agora a gente vai fazer as curvas, com esse próprio gabarito, tá? Então eu vou botar aqui no topo, a gente vai fazendo por par. Aqui encaixou, ó, direitinho. 3 aqui. Aí agora a gente tem esses aqui. Vou pegar essa curvinha de um pontinho aqui ao outro, ó. E depois aqui a ponta. Então fiz aqui o meu desenho da cava. O outro lado a mesma coisa. Vou pegar aqui do centro. Aí eu já consigo... Aqui eu já não consigo pegar todos os pontinhos de uma vez só. Então vou fazer aqui. Depois eu desço. Aí eu venho aqui. Vou fazendo por etapas. E aí eu pego a ponta. Acho que a ponta aqui não saiu. Deixa eu botar aqui. A pontinha aqui do 42 não pintou. Agora sim. Aí eu pego aqui, ó. E uno. Então eu tenho aqui a minha onda. Aqui tem que ser frente e aqui tem que ser costas. A lateral é com a régua, né? A gente fecha aqui a lateral. E aí eu vou medir aqui a minha cabeça de manga para comparar com a minha cava. As minhas cavas, a soma delas deu 46,5. Então vamos ver se eu ganho embebimento ainda, mesmo fazendo num manequim menor. Eu tenho que ter bem mais que 46,5 aqui de cava, de cabeça de manga. Então, tem 54. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho
46, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho 8 centímetros aí para embeber essa manga, né? Então é bastante coisa, vou ter que embeber bem para ela dar um abaulado legal aqui no blazer. Já contando com ombreira, né? Já tô pensando na ombreira também. Então por isso que ela tem bem grande assim a manga do blazer, porque é pensando na ombreira. Aí aqui no gabarito tem sugestões de manga longa. Lógico que o ideal é você medir na pessoa, né? Mas se você precisa de um padrão para fazer roupa pronta, aí aqui tem os padrões na tabela. Então, por exemplo, o meu tamanho lá foi o 40, no meu tamanho real, na verdade, é 44, né? Só que eu fiz no 46. Então, ele diz que para o 46, o comprimento da manga é 56. Então, isso que eu vou fazer. Desde a cabeça da manga, eu vou medir 56 centímetros por essa linha do fio. Então, até aqui eu tenho 54. Eu vou botar aqui mais de 2 centímetros. E aí eu sigo, deixa eu fazer uma linha aqui em esquadro. E aí eu sigo essa inclinação, olha. Eu vou seguindo essa inclinação. Isso também é caso você não tenha a medida da pessoa, de largura do punho, né? Então tá aqui a minha manga comprida, de blazer. Se for vestido, blusa, você não vai usar essa não, tá? Essa daqui é caso você vá fazer o blazer, porque o embebimento dela é muito grande, tá? Então, revisando, eu fiz um manequim menor, lá eu fiz no 46, aí aqui eu fiz no 42, mas na manga é um manequim menor. Aí mesmo assim eu ganhei um grande embebimento ainda aqui na manga, não vai dar problema. E aí eu coloquei aqui o comprimento do 46 mesmo, né? Que é o meu padrão, 46 nesse blazer. Então eu desci aqui o padrão da tabela, né, de 56 centímetros. Para a largura, simplesmente seguir a inclinação que já tem. Mas se você tiver a medida que você queira botar, é só colocar a medida aqui e retraçar essa lateral, tá bom? Então, toda ela já tem margem de costura, não precisa botar nenhuma margem de costura aqui, ok? Então, agora sim, terminamos todos os passo a passo dessa aula. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado dessa aula, né? Ela foi uma aula bem rica em conteúdo. Vocês sabem que as minhas aulas são sempre assim, né? Então, a gente viu gola smoking, a gente viu gola italiana inteira, a gente viu gola italiana cortada, né? Fizemos as alterações nas costas e vimos também, né, os detalhes, as dicas da manga de blazer. Então, gente, tem muita coisa aí. Se vocês assistiram até aqui é porque realmente gostaram. Então, não deixem de curtir e compartilhar, tá bom? Muito obrigada por assistirem. Tchau, tchau e até a próxima.